Alô, muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News. Uma segunda-feira diferente, uma segunda-feira com muita gente feliz e muita gente triste também. Terminaram os campeonatos estaduais pelo Brasil, pelo menos a maioria deles já acabou. O bicampeonato do Corinthians, a reação do Botafogo, a virada do Cruzeiro e o não de Renato Gaúcho ao Flamengo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Breakfast News. Grande abraço a você que é apaixonado por esportes e que está conosco em mais uma edição do Breakfast News. Hoje, segunda-feira, 9 de abril de 2018. Muita coisa para a gente falar e hoje até devido à importância da data, devido a tudo que aconteceu, principalmente no domingo, né, ontem, comentar em dose dupla. Hoje comigo aqui o Zé Boquinha e o Fábio Salgueiro para a gente falar, claro, principalmente sobre Palmeiras e Corinthians, né? A nossa rádio fica em São Paulo, então, evidentemente, vamos falar também de outros campeonatos, mas o foco maior para Palmeiras e Corinthians. Bom dia, Zé Boquinha, tudo bem? Depois das emoções de ontem de Palmeiras e Corinthians aqui na Rádio Futebol Clube. Tudo bem, Zé? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Fábio, bom dia, amigo que está nos ouvindo na Rádio Futebol Clube. Tranquilo, né? Tirando a confusão do juiz que a gente não levava nenhuma fé nele, né? Uma hora ou outra ele ia dar uma pisada na bola, mas no fim a decisão correta prevaleceu, né? E o Corinthians, que não tem nada com isso, acabou sendo campeão. O Palmeiras perdeu a chance de ser campeão no primeiro jogo, a gente cansou de falar disso. Bom dia, Salgueiro. Fala, Lima, um abraço a você, ao Zé, ao amigo apaixonado por esportes. E o que me surpreendeu nessa rodada maravilhosa de final de semana, de muita emoção, de bate-pronto, eu já falo para você, 4 viradas, né? Espetacular. Saíram atrás e conseguiram buscar a virada, coisa surpreendente, porque quem consegue a vantagem realmente em casa consegue administrar. Então tivemos virada em São Paulo, Rio, Minas e no Paraná. Sem dúvida, no Paraná também o Furacão com o Sub-23, hein, galera? Virou para cima do Coritiba. Bom, mas tudo começou assim, ó. Ontem, abertura de transmissão, aquela coisa toda. Zé Boquinha falando sobre a arbitragem da semana passada em Itaquera. E o Zé já estava prevendo que a coisa não iria bem. E o Zé Boquinha disse o seguinte ontem na abertura da jornada. E esse aí é do mesmo nível, viu? Mesmo nível de... Não sei se é um cara em condição de tomar uma decisão, por exemplo, radical num jogo desse. O Zé Boquinha parece que já estava prevendo. Com a bola rolando, a conquista corintiana começou desta maneira. Vem Corinthians com o Sidiclay, recolheu, tocou para Rodriguinho, deixou passar o Sidiclay para Matheus Vital pelo lado esquerdo, Jadson vai para a área, ele corta por dentro, para lá, para cá, e já ficou difícil. Tentou, conseguiu levar o Antônio Carlos, entrou na área, Rodriguinho bateu, é gol! Grande lance do Matheus Vital, ele girou pra cima de 2, entrou na área, rolou pra Rodriguinho, Rodriguinho chegou chapando a bola, batendo cruzado no canto esquerdo do Jailson, que ia fazer a defesa, mas aí o Vitor Luiz no meio do caminho desviou a bola e matou o goleiro do Verdão. O que pouca gente esperava acontece. 2 do primeiro tempo, Corinthians 1, Palmeiras 0, Zé Boquinha. E terminou desta forma. É uma tensão total. Maicon na cobrança. Maicon na cobrança. Se fizer, o Corinthians é campeão. Se perder, vamos continuar.
Vamos lá, torcida do Palmeiras fazendo figa. A do Corinthians esperando para gritar é campeão. Jailson no gol. Maicon na cobrança. Autoriza o árbitro. Lá vem Maicon, bateu, é gol! Gol! De campeão do Corinthians! Maicon bateu seco no alto, sem chances para Jailson. O Corinthians é bicampeão paulista na casa do seu maior rival. Aí, ó, um pouco do que aconteceu ontem, começando com as suas previsões, Zé Boquinha. Agora, uma coisa a gente tem que admitir. O árbitro fez lambança e tal, mas ele teve a coragem de acatar a determinação do quarto árbitro e voltar e dar escanteio. Porque também para você fazer o que ele fez na casa do Palmeiras, com 40 mil pessoas, aquela pressão toda em cima dele, nesse ponto a gente tem que admitir que o cara segurou a onda, né, Zé Boquinha? Foi coerente, né? A participação do quarto árbitro foi importantíssima, né? E revendo à noite as imagens, as explicações, as conversas de quem entende de arbitragem mais do que a gente, dar o crédito para o Salvo Espínola, meu amigo. Pode dar perfeitamente, meu amigo também. Na ESPN, ele é um cara bom demais, estudioso da arbitragem, principalmente depois que parou. Ele disse que o grande problema, entre tudo, foi o quarto árbitro demorar para agir, porque o quarto árbitro pode e deve entrar no campo rapidamente e ir lá no juiz, antes que chegasse aquela aglomeração no juiz, e falar, vem cá, escanteio, fim de papo, não foi pênalti. Teria sido resolvido em 1 minuto toda a questão. Ele demorou, ele ficou talvez tímido para fazer esse tipo de ação, alguma coisa, ficou ali parado, ou foram em cima dele também, seguraram. Enfim, a gente tem que admitir que no final de tudo foi o correto, foi a coisa justa e a coisa certa de se fazer, voltar atrás do lance, o que é permitido no futebol e hoje mais ainda. Então, mais do que nunca, o árbitro de vídeo é necessário, né? Não vai ter no Campeonato Brasileiro, aí não dá, né? Realmente vamos continuar atrasados no tempo outra vez. Chega que a gente está atrasado num monte de coisa, agora também no futebol a gente não segue. Mas eu concordo com você, o cara, apesar de errar, e ele voltou atrás e teve realmente presença para fazer isso e dar ordem na coisa, que seria uma coisa muito injusta. E outro detalhe, né, Zé, que você acompanhou ontem, durante essas explicações do Sálvio, é que o quarto árbitro estava na linha ali da jogada, né? Então ele estava próximo do lance. Exatamente. Não foi uma coisa que ele estava lá no meio. Ele estava na direção do juiz, os dois estavam, o juiz estava... pega a linha da grande área, o juiz estava numa direção, vamos dizer, perpendicular ao lance, a linha de fundo, exatamente na direção do lance. Ele estava assim, meio passo da linha da grande área. E o quarto árbitro estava na direção dele, numa posição até melhor, meio em diagonal, para ver o que aconteceu. E tem um detalhe em futebol, e quem jogou futebol tem que saber disso, e a maioria desses caras tentou jogar pelo menos, é a direção da bola, meu Deus do céu. O cara espera um pouquinho para apitar e vê a direção da bola. Que se o Ralf não toca na bola, toca no Dudu, a direção da bola era em direção ao gol. Porque o Dudu estava entrando para dentro do gol, estava entrando para dentro da área para ir em direção ao gol. Se o Dudu toca antes e o Ralf pega o pé dele, a bola continua na direção que estava. Não, a bola sai para a linha de fundo porque o Ralf tocou na bola. Então a bola só tem 2 direções para ir. Ou ela continua reta, vamos dizer, paralela à linha de fundo, indo em direção ao gol, a bola, e o Dudu cai, e o Ralf cai, ou ela sai para fora como saiu, em direção à linha de fundo, tocada pelo Ralf. E depois o Dudu cai. Meu Deus do céu, cara. O cara tem um pouquinho de noção, de sensibilidade e de inteligência para ver isso aí. É simples. É demorar 1 segundo para apitar, esperar. E não apitar na caída do jogador, como ele fez, né?
Isso é muito fácil. Ô Salgueiro, uma coisa que a gente disse aqui ontem, e você também participou, não da transmissão de ontem, mas nos jogos Palmeiras e Santos, a gente vinha alertando. É claro que o torcedor do Palmeiras está de cabeça cheia hoje, está bravo com a arbitragem. Para o palmeirense, o Palmeiras foi roubado, aquela coisa toda. E aí não adianta, por mais que você dê explicação técnica, mostre e tal, para o palmeirense hoje, né, o palmeirense que é mais fanático, ele vai achar que o Palmeiras foi roubado, é um direito dele, ninguém está contestando isso, o cara pode pensar o que ele quiser. Agora, o palmeirense mais consciente, eu não sei se vai concordar com a gente. Desde o jogo contra o Santos, a gente estava dizendo aqui, o Palmeiras podia ter matado a semifinal com o Santos no primeiro jogo, não matou. O Palmeiras podia ter sido campeão paulista semana passada em Itaquera, e não foi. Ele abriu mão, fez 1-0, achou que estava definido, e de novo tomou o castigo. Contra o Santos, ele ainda teve uma sobrevida, porque o Jailson foi bem nas penalidades e colocou o Palmeiras na final. Agora ontem o Cássio brilhou. Quer dizer, para um time do poderio do Palmeiras, com o elenco que o Palmeiras tem, com a campanha que o Palmeiras vinha fazendo, com jogadores de habilidade, de técnica, o Palmeiras não podia ter ficado feliz só com aquele 1-0, porque não foi aquele 1-0 que o Corinthians pressionou o Palmeiras, jogou bola na trave, o Jailson foi o melhor em campo, e aí o Palmeiras pode falar, não, poxa, 1-0 ficou de bom tamanho. Não, o Palmeiras tinha um jogo controlado e podia ter feito 2-3 e já saído campeão de Itaquera, e acabou pagando caro por isso, não é, Salgueiro? É verdade, Lima, nós cantamos essa bola, foram 2 jogos muito iguais, né? No jogo de Itaquera o Palmeiras fez o gol muito cedo e segurou o resultado, e aí a gente falava que realmente segurou o resultado de forma equivocada, e ontem no Allianz Parque o Corinthians fez o gol muito cedo e também teve os méritos de segurar o resultado. Então foram 2 jogos muito iguais, como eu previa, quando nós fomos para a final, eu não conseguia apontar favorito e dizia, né? Para mim, essa disputa vai para os pênaltis, porque eu estou vendo 2 times muito iguais. Ontem foi a vitória do conjunto sobre o talento. A força de conjunto desse time do Corinthians é impressionante. E uma coisa que o Zé vinha batendo há algum tempo, e a gente vinha comentando sobre isso, a qualidade que o Jadson apresenta para o time, né? É verdade que ontem o Corinthians errou, perdeu a segunda bola direto, o Jadson saiu exausto. Ele não tinha condição de jogar em Itaquera e ontem ele teve um pouco de condição. E quando ele divide a função de criação com o Rodriguinho, o time encorpa, o time cresce. Uma resposta muito positiva do Matheus Vital, 21 anos, e a jogada que ele fez do gol no Allianz Parque pelo lado esquerdo e levantar a cabeça e servir a um jogador que tem muito potencial. Então foi um jogo realmente, foram 2 jogos realmente muito iguais. E quando chegou na penalidade, apesar de serem 2 grandes goleiros, e 2 goleiros realmente muito bons nos pênaltis, Lima, o Cássio é muito mais experimentado e ele fez a diferença, né? Só vale lembrar o seguinte, pegando um gancho da pergunta que você fez pro Zé, do seguinte, o árbitro teve, entre aspas, culhão para mandar voltar a penalidade marcada de forma equivocada. Tudo bem. Agora, se ele não volta atrás, ele não apita mais, ele pega uma geladeira terrível. Vale a gente lembrar que o árbitro que expulsou o Gabriel no ano passado em Itaquera e foi alertado pelo quarto árbitro que ele havia errado, ele não teve a humildade de voltar atrás com o cartão vermelho, nunca mais apitou jogos da Série A. Pelo menos a fase decisiva agora ficou totalmente fora. E aconteceu a mesma coisa. E o Zé bateu numa tecla aí que é fundamental e eliminaria muito dos problemas. Ontem não teria dado essa balança toda. Gente, é só ver a direção da bola. O meu caro Marcelo Aparecido, ele tem 46 anos de idade, ele não começou a apitar ontem. É só você ver realmente a direção da bola. E outra coisa, o árbitro está perto do lance, ele tem a malandragem. O Dudu começa a cair antes do Ralf pegar a bola. Então, sabe, o Dudu presta um desserviço, como ele sempre faz em todos os jogos, é fato. Agora, falta muito da malandragem e do bom senso da arbitragem também. E 3 minutos antes teve um lance muito parecido com o Sid Clay, né, do outro lado, do lado direito de ataque do Palmeiras. Ele não deu, a torcida também pediu pênalti, ele não deu. Foi exatamente isso. O Sid Clay pega na bola, depois eu não lembro qual era o jogador do Palmeiras que estava na jogada, ele cai pedindo pênalti e o árbitro manda seguir, né? E só mais um detalhe em relação ao que eu disse aqui do Palmeiras ter matado o jogo. Ontem, por exemplo, o Corinthians não tinha outra alternativa. Quando ele
fez o gol, ele teve que recuar mesmo, porque o time do Corinthians, o elenco do Corinthians é inferior ao do Palmeiras. Agora, o Palmeiras em Itaquera tinha elenco para poder ganhar de 2-3. O Corinthians ontem fez o que ele podia fazer e deu certo, né? Foi ali no limite e deu certo, mas o Carille não tinha muita coisa para mudar a cara do jogo. Talvez só o Pedrinho ou o Sheik para trombar com os zagueiros, como ele tentou fazer no segundo tempo. Mas, tecnicamente, o Corinthians não tinha grandes opções de sair e tentar matar o jogo no contra-ataque, como o Palmeiras teve em Itaquera. Então, acho que a diferença dos elencos, né, entre Palmeiras e Corinthians poderia ter... o Roger poderia ter sido um pouco mais ousado. O Zé mesmo ontem falou, ele não foi uma vez só, que ele poderia, no intervalo do jogo, já voltar com uma alteração, botar o Keno no lugar de um dos dois volantes, porque o Corinthians não estava atacando, o Jadson estava realmente sem condições físicas, mas faltou também um pouco de ousadia do técnico Roger Machado nessas duas finais, né? E a gente falou isso aqui, mas é claro que o que vai ficar para o torcedor palmeirense é a história da arbitragem, que no final, né, rendeu essa declaração aqui do Maurício Gagliotti, o presidente do Palmeiras. O que aconteceu aqui hoje é uma vergonha, é um exemplo muito ruim que o futebol brasileiro dá, é um exemplo de interferência externa, isso não é esporte, nós não ganhamos a partida, porém houve interferência externa. O que o Palmeiras acha disso tudo é que é uma vergonha, um campeonato manchado, um campeonato estragado, um campeonato jogado no lixo. Respeitamos o adversário, mas ninguém precisa absolutamente passar por isso. Nem Palmeiras, nem Corinthians, nem outro clube. Um campeonato manchado, um campeonato em que a gente sente vergonha. E o que eu digo ao torcedor palmeirense... Esqueçam esse campeonato. O Palmeiras é muito maior do que um Paulistinha. O Palmeiras é maior do que tudo isso. Nós vamos brigar por coisas grandes. Nosso trabalho ainda vai muito longe. Nós temos todo um planejamento, nós temos nossos objetivos e nós não vamos ficar agora preocupados com uma situação que foi absolutamente vergonhosa. O que esse senhor fez hoje aqui foi uma vergonha. Uma vergonha. Depois de marcar a penalidade, ele teve uma reunião dentro de campo, senhores. Uma reunião, e aí o pênalti foi simplesmente anulado. E aí o André Sanches respondeu. Até a semifinal é um campeonato bom, né? Eu nunca falei que o campeonato é bom e nunca falei que era ruim. Ele falava que até a semifinal que era bom o campeonato. Mas perder é duro, eu sei que dói. Mas nós ganhamos jogando futebol. Infelizmente, faz parte do processo. Zé Boquinha. Alô, Zé? Alô? Que você achou aí das declarações do Gagliotti e do Andrés? Cara, presidente de clube no Brasil, de futebol, principalmente, e também de outros esportes, eu estou mais do que vacinado. Viu? O cara vira um idiota quando ele assume um clube. Ele deixa de ser a pessoa que ele é, ser um empresário, sei lá o que esse moço é. O cara tem que acabar o jogo, tudo bem. A torcida tá louca da vida, normal, aí adrenalina, euforia, paixão. O presidente tem que ter um pouco de raciocínio. Acabou o jogo, vai ver o que aconteceu, ver as imagens, aí vai dar uma declaração. Mas dá uma declaração de gente, né? Dá uma declaração que, infelizmente, o juiz voltou atrás no lance capital no jogo. Só que ele pode fazer isso. Teve interferência do quarto árbitro? Teve. E pode fazer isso também. Eu, presidente do Palmeiras, ficaria muito mais envergonhado se ele desse o pênalti que não foi e eu ganhasse o campeonato. Eu acho que o juiz foi justo no fim, seria injusto ele apitar o pênalti. Eu queria ouvir o presidente falar isso uma vez na minha vida, cara. Eu nunca ouvi. Olha que eu escuto o presidente faz 100 anos. É de lascar isso aí, porque ele é o cara, né? A gente tá vendo um monte de coisa de presidente de todo lado aqui no Brasil fazendo besteira e ninguém assume. O Brasil é um país de covarde, de gente que não assume nada. Essa é a realidade do nosso país. Isso me irrita profundamente e eu já estou cansado disso, de ver isso desde os 10 anos de idade, quando eu me entendi por gente, eu vejo acontecer isso. Custa o cara chegar agora e falar isso, em vez de criar esse climão que ele quer criar, para quê? Para tirar a responsabilidade dele.
Ele não tem responsabilidade, ele montou o time, gastou dinheiro, que não é dele também, mas gastou o dinheiro, fez um belo de um time. E o técnico dele se acovardou. O cara pipocou, cara. Não adianta eu falar para mim, não, mas ele jogou pelo resultado. Não, o cara pipocou. O cara se acovardou de fazer alguma coisa para ganhar o jogo, para virar o jogo, para ir para cima do time que estava morto em campo, que era o Corinthians. E eu estou vendo cenas agora aqui do torcedor do Palmeiras depredando o metrô, que vem de encontro ao que eu estou falando, né, do nosso país. O que o metrô tem a ver com o resultado do jogo? É um negócio que serve 10 milhões de pessoas em São Paulo e os caras vão lá e depredam tudo, quebram a loja de um rapaz ali, coitado, uma loja humilde, simples. A gente está vendo isso aí em consequência do que aconteceu. Culpado quem é? Vamos começar lá atrás, né? É quem escalou esse seu Marcelo Aparecido de Souza para apitar esse jogo. Esse é o culpado, é o retardado que fez isso. Desculpa que eu tô nervoso até. O homem tá nervoso, hein, Salgueiro? Segura o Zé Boquinha aí. Tá louco, cara. Não dá mais pra aguentar isso. Entra ano, sai ano, é a mesma coisa, né? E eu volto a repetir, o presidente da CBF antigo tá preso. Vai morrer na prisão nos Estados Unidos. O atual não pode botar a unha pra fora do país. Você quer o quê? O resto? Para, né? Você também tá nervoso, Salgueiro, ou não? Não, na verdade eu estou indignado, nervoso não, estou indignado. Na verdade é muita terceirização de culpa, ninguém assume nada, né? O maior erro, o Paulo Nobre foi um dos maiores presidentes da história do Palmeiras, onde recolocou o time aí num patamar que nunca deveria ter saído, a administração, com relação à força de clube e tudo. Agora, o maior erro que ele cometeu também foi por esse senhor no lugar dele ali, ajudar a conduzir esse senhor à presidência do Palmeiras. O Maurício Gagliotti é um cara totalmente despreparado. O que ele mais faz, e a única coisa que ele sabe fazer, é jogar para a torcida. A partir do momento que ele chama o Paulistão de Paulistinha, eu chamo de Paulistinha, mas eu chamo há mais de 3, 4 anos, porque eu vi o auge do Paulistão, e realmente eu interpreto hoje que é um campeonato muito, muito fragilizado, arrastado, modorrento, e o interior acabou praticamente, a força do interior. Então eu não chamei porque de repente o meu clube perdeu ou ganhou e eu chamo de Paulistão ou Paulistinha. Então ele foi um cara que ele chamou de Paulistinha porque ele perdeu, porque ele não sabe perder. A partir do momento que ele chama o estadual de Paulistinha, ele rebaixa uma das maiores conquistas da história do Palmeiras, que foi o Paulistão de 93. Foi um título histórico. Pergunta para os palmeirenses do que eles acham do Paulistão de 93, mais ou menos igual ao Paulistão do Corinthians de 77. E ele chamar de Paulistinha, ele está rebaixando a história do Palmeiras. Então, e a partir do momento que ele também chega ao final do jogo e ele proíbe o Roger Machado de dar entrevista aos seus jogadores, para mim ele presta um desserviço e realmente ele se rebaixa como presidente do Palmeiras. E ele fala, vamos brigar por coisas maiores. Presidente Maurício Gagliotti, o cara que não sabe, o clube que não aceita perder um Paulistinha, como o senhor falou, não tem condição de brigar pela Libertadores. E o tempo vai mostrar isso. Bom, e o Carille, né, também foi, quando foi questionado tal, na coletiva, falando do título do Corinthians e tal, ele foi perguntado, né, olha, o presidente do Palmeiras acabou de dizer isso tal. O que você pensa a respeito, Carille? Não diminui nada, né? Se voltaram atrás e realmente não foi, é um acerto. Não é? E se o Palmeiras empata ali com um pênalti que não foi, também ia ficar sujo para o Palmeiras o título? Então, se é o certo, eu estou falando, respeitando a sua opinião, que está falando que os caras, que não foi pênalti, o que eu escutei no vestiário que realmente não foi, que bom, né? Que bom que a gente poderia ficar até mais chateado aqui se realmente foi pênalti, o juiz não deu. Poderia ir sim, mas já que fez o certo, que a arbitragem acabou voltando atrás e fazendo certo, então a gente não tem que diminuir a nossa conquista não, e sim comemorar bastante esses dias aí, né? Bastante mesmo, porque das quartas de final, semifinal, a cada 2 dias tendo um jogo, e a gente tendo que correr atrás de resultados, desgastante demais, demais. Fiz questão depois do jogo contra o Palmeiras, que nós perdemos em casa, de dar 2 dias de folga para esses caras, para sair do CT e tirar totalmente a cabeça do futebol mesmo, esfriar, viajar, cada um fazer o que quiser.
Bom, aí foi o Carille, e eu vou já botar a sequência aqui de sonoras corintianas para a gente encerrar Palmeiras e Corinthians e partir para outras decisões. O Rodriguinho, evidentemente, ficou muito feliz porque foi muito elogiado. Nos momentos decisivos ele apareceu, fez o gol na semifinal contra o São Paulo e fez o gol ontem contra o Palmeiras, e é claro, estava feliz da vida o Rodriguinho. Primeiro eu fico muito feliz, né, de poder estar sendo decisivo em momentos importantes. Foi assim no Campeonato Paulista do ano passado também. Mas, como eu já falei antes, eu divido isso com os meus companheiros, né? Porque todo mundo tem o seu momento de protagonista, né? Como eu fiz o gol hoje, como o Cássio pegou pênalti, como o Maicon fez gol contra o Bragantino. Então, todo mundo tem o seu momento. Aqui é um grupo, todo mundo está preparado para que no momento que tem a oportunidade poder aparecer, poder ser feliz e abençoado nesse momento. Estou aproveitando bastante a minha fase, trabalhando mais ainda para que isso possa continuar. E eu só tenho a agradecer aos meus companheiros, porque não adianta você fazer o gol e tomar 2 lá atrás, né? Então a gente divide todos os méritos com o grupo todo. E o Cássio falou sobre os pênaltis. Eu acho que sobre os pênaltis hoje tem um pouco de feeling e um pouco de estudos. Eu assisti os pênaltis contra o Santos, eu vi o pênalti do Dudu contra o Novo Horizontino, às vezes a gente tá com a TV ligada e é coisa que fica marcada. Eu sabia que a grande chance dele bater naquele lado era grande. Eu acho que o do Lucas Lima, eu acho que eu vi na final contra o Palmeiras, lá na Vila Belmiro. Ele bateu cruzado também daquela maneira, mas eu acho que tem que agradecer o Cifute também, o pessoal que trabalha do Corinthians. Nos deixa muito preparado, o Mauri também, a gente vem trabalhando, eu acho que é estudo, muitas vezes é feeling, porque às vezes a gente estuda, o fato de pegar a pênalti aí, ter conseguido pegar o primeiro, deu mais tranquilidade para quem vem em seguida bater, e no final a gente se abraçou e todo mundo foi campeão merecidamente. Zé, você lembra que eu falei para você, quando o Lucas Lima foi bater, que ele bateria no canto esquerdo, e o Cássio estava sabendo, você viu, né, Zé? Não fui só eu, não. Porque normalmente ele bate assim, né, Zé? Até você brincou comigo. Vamos parar com esse negócio que pênalti é loteria. Pênalti é competência. Isso aí mostra a competência do Cássio em estudar e a competência dele do feeling. O feeling é competência também, inteligência de você ir para o lugar certo. Esse negócio de Paulistinha e Paulistão, eu vou te contar, cara. Se ganha é Paulistão, se perde é Paulistinha. Isso aí que é irritante. Eu vou até contrariar o Fábio, porque a maior conquista do Campeonato Paulista do Palmeiras da história, vocês dois não tinham nascido ainda, e eu assisti os 3 jogos do Pacaembu. Foi o Campeonato Paulista de 1959, que teve super campeonato em janeiro de 1960. Dentro de campo nós tínhamos, assim, mais ou menos por baixo, uns 15 jogadores de seleção brasileira, só. E foram 3 jogos, 1-1, 2-2 e 2-1 para o Palmeiras no terceiro jogo. Foi uma melhor de 3. Romero fez o gol da vitória do Palmeiras, aquele Romero que era do América, jogou com a número 11, o último jogo, de ponta esquerda. E só tinha Júlio Botelho, Américo Murolo, Zequinha, Chinesinho, Valdir. E no Santos tinha os tarde Pelé, Pepe, Pagão, enfim. Essa foi a maior, viu, Fábio? Porque essa eu vi e realmente uma qualidade de jogo absurda, né? Pacaembu, que ainda tinha concha acústica, não dava nem para entrar no estádio de tanta gente, sei lá qual era a dimensão. A gente nunca sabe qual a dimensão dos estádios antigos, né? Mas essa foi a sensacional, né? E eu volto a dizer, né? Eu sou paulistão desde que eu conheço por gente, e o Campeonato Paulista era a coisa mais importante que tinha no país. Em segundo vinha o Campeonato Carioca, que não tinha Campeonato Brasileiro, era um Rio-São Paulo, não se dava muita bola para o Rio-São Paulo, mas era um campeonato importante também. E depois começou a entrar nos times de Minas, aí apareceu o Cruzeiro em 66 ganhando do Santos, que não perdia de ninguém, com Dirceu Lopes, Tostão e companhia. E hoje nós temos um baita campeonato brasileiro, uma disputa importantíssima, né? Mas eu ainda acho que o Paulistão é uma coisa que tem que continuar, e a gente viu aí ontem as festas que nós tivemos por todo o Brasil nos campeonatos regionais. Não tem jeito, vai ter que ser assim e vai ter que ter. Os times do interior são sacrificados, em função da Lei Pelé, os times estão desaparecendo.
mas ainda tem 15 de Piracicaba, Guarani, ainda tem a Ferroviária que voltou forte, a Ponte Preta, que é um time que está sempre ameaçando os grandes. Então eu acho que o Paulistão é necessário, eu não abro mão do Paulistão não, é uma competição, ontem o estádio estava cheio, no jogo de Itaquerão o estádio cheio, quer dizer, é claro que durante o campeonato você não vê tanto interesse, mas à medida que afunila, o torcedor quer ser campeão paulista. Ele primeiro quer ser campeão paulista, depois quer ser campeão brasileiro, não tenha dúvida. Agora, eu vou dizer um negócio para vocês que é uma previsão do que a gente está enxergando. O Palmeiras hoje é um vespeiro. Hoje, na volta de jogador, vai ser um ninho de vespa. Por quê? A torcida já começa a bronquear e quarta-feira tem um jogo importantíssimo, né? Se o Palmeiras não fizer uma boa partida, ganhar do Boca Juniors, não vou dizer nem boa partida, tem que ganhar do Boca Juniors. Se empatar e o Lucas Lima continuar jogando da maneira que ele está jogando, tirando o pé, não aparecendo para o jogo, não querendo responsabilidade, ele foi contratado para ser o fiel da balança do time do Palmeiras. Ninguém tem dúvida disso, eu acho. Ele é o cara que tem que fazer a diferença no meio de campo. E ele está só invertendo bola, tocando para o lado, de vez em quando tenta um lançamento, não chega perto da área. Enfim, ele está fazendo o que ele fez no Santos quando a coisa começou a pesar para ele, que a torcida começou a pegar no pé dele. Ele se omitiu. Ele não é daquele cara que enfrenta a situação e vai para cima e fala, não, peraí, eu sou o Lucas Lima, vou mostrar para esses caras que eu sou bom. Ele fala, estou pegando no meu tanto isso aqui, então deixa para lá. É mais ou menos desse tipo. Ele e o Roger vão começar a correr perigo dentro do Palmeiras. Salgueiro, como ontem você não estava na transmissão, o Lucas Lima foi eleito o boi cansado do jogo, viu, Salgueiro? Mas é isso mesmo, né? E na verdade, a cereja no bolo foi o pênalti, né? Que ele perdeu, que ele tá ali, pode acertar, pode perder, méritos pro Cássio. Agora, é um jogador que ontem, inclusive, devido à censura do presidente, mas ele deveria vir a público e dar entrevista. Foi a grande contratação do Palmeiras para a temporada. O Roger Machado tinha que vir na entrevista e também falar das mudanças, né? Porque colocou o Thiago Santos em campo, o Palmeiras tendo que virar o jogo. O que ele agregou, na verdade, no jogo, foi aquela cabeçada por cima, embaixo da pequena área, ali da linha da pequena área, que foi a entrada do Thiago Santos. E ele também não explicou, o Roger Machado, por quê? Porque foi proibido pelo presidente do Palmeiras de dar entrevista. E o cara aceitou. Ou ele e o Zé Boquinha, como um técnico aí, um profissional do esporte, pode falar também, não, senhor, o senhor não vai me calar, eu vou lá e vou dar entrevista. Pô, aceita a postura do presidente de colocar aí, ninguém fala hoje? Absurdo, né? Falta personalidade, falta competência, falta profissionalismo, falta tudo. É impressionante. Estou começando a ficar nervoso. Tá certo. E eu queria... Boa, Fábio, vem comigo que nós vamos quebrar tudo. Isso aí. Lima, diga. O que eu não admito é o seguinte, a gente cansou de falar isso no primeiro jogo. Eu falei isso na quarta-feira, na terça-feira, né, que o Palmeiras jogou com a Aliança Lima. Isso. Falei ontem, e o Fábio também, pelo menos no jogo contra o Corinthians, nós concordamos, falando disso. Palmeiras não matou o campeonato lá no Itaquerão. Por quê? Porque o técnico recuou o time, deixou o Corinthians com a bola. O Palmeiras não deu uma goleada sonora no Aliança Lima porque tirou o pé. E na Libertadores, num grupo, a falta de gols pode ser importantíssima na hora de você fechar uma classificação. Então é um Palmeiras dirigido por um cara que está com medo de se arriscar. E aquela história, né? Quem está com medo não come, né? Sabe aquela história antiga? Aquele provérbio? Então, ontem ele mostrou claramente isso, que ele amarelou de novo. Que o Corinthians, o futebol tem o improvável, né? Aquilo que você nunca espera que vai acontecer, aconteceu novamente ontem, que no primeiro ataque do Corinthians sai um gol acidental, porque se a bola não bate no Vitor Luiz, o Jailson pega, porque o chute foi fraco. Chapa de pé do Rodriguinho, foi um chute fraco, defensável, e o Jailson já estava caindo na bola. O Corinthians fez um gol improvável e imprevisível, tudo bem. Agora, o Palmeiras jogando em casa, contra um time, tudo passa 15, 20 minutos até o time se recuperar de tomar o gol, vai para cima. O grande lateral direito do Palmeiras, que cortou caminho para não marcar o ponto esquerdo, eu não consigo entender até hoje. Eu acabei de ver agora o lance do gol do Corinthians, e o Marcos Rocha, ele em vez de ir para a linha de fundo para dobrar a marcação, ele dá a volta por trás. Ele sai da jogada. Cara, o Fábio talvez me explique isso.
Cara, eu não quero comprometimento, eu não vou lá para ser pintado, então eu vou dar uma volta por trás, fazer de conta que eu não estou no lance. A coisa mais absurda que eu vi é essa imbecilidade desse lateral direito do Palmeiras. Então, no momento, no intervalo, o técnico tem obrigação de deixar o Palmeiras mais ofensivo e não trocar 6 por meia dúzia, como ele fez. Tirar o William, que estava jogando bem, para botar o Keno. O Keno era uma necessidade, e eu cantei a bola no intervalo. Eu tiro um dos volantes, coloco o William no meio de campo para fazer dupla com o Lucas Lima e entro com o Keno na esquerda. Eu vou para um 4-3-3, eu vou para um 4-1-2-3, qualquer coisa. O número para mim não interessa em futebol, é a hora que corre a bola, você muda de lugar, é só para começar que você tem uma numeração. Porque o Corinthians já ia voltar do intervalo mais morto que vivo. O Corinthians estava lá atrás dando bico para frente. Não tinha força. O Corinthians chutou uma bola no gol no primeiro tempo, que foi o gol. O jogo inteiro chutou 3. Então, cara, aí é atestado de covardia, né? De quem está com medo de perder. Então eu vou tentar segurar para ir para os pênaltis. Aí é o grande detalhe do Palmeiras, dos 3 jogos que eu estou falando. O primeiro da decisão, contra o Aliança Lima, e ontem. Acovardado, um time com um técnico que tem medo de se expor. Bom, se um lado verde ontem ficou triste, o outro está sorrindo. Eu quero parabenizar aqui o Guarani. O Bugre está de volta à primeira divisão do futebol de São Paulo e com título. A final da Série A2 foi jogo único. O Guarani tinha melhor campanha que o Oeste. Jogou ontem no Brinco de Ouro. 17 mil pessoas estiveram lá. E o Bugre fez 4-0 no Oeste de Itápolis e é o grande campeão paulista da Série A2. Parabéns ao Guarani Futebol Clube, que agora está de volta à primeira divisão, clube muito tradicional, campeão brasileiro de 78, vice-campeão paulista em 88. O Guarani está de volta à primeira divisão, isso é muito bom, isso só fortalece o Paulistão do ano que vem. Parabéns ao Guarani pelo título conquistado. E agora, vamos dar uma passeadinha pelo Brasil? Ô, Lima. Oi, Salgueiro. Não, na verdade, eu não queria que você virasse a página, eu só queria fazer uma menção. É que a gente já falou 40 minutos de Palmeiras e Corinthians, né? A gente tem que falar dos outros estaduais, mas manda ver. Ou você vai falar do Bugrão? Ou você vai falar do Bugrão? Só lamentar que... Lamentar que o Corinthians, infelizmente, praticamente já vendeu o Maicon, menino que nasceu no terrão do Corinthians, que não é mais terrão, faz tempo que é grama artificial, mas enfim, nasceu no clube, bateu o último pênalti. Ontem, que personalidade esse garoto tem, só não queria passar batido em dar os parabéns para ele e realmente elogiar a postura dele, não só nos 90 minutos, em todos os jogos que ele vem atuando, mas principalmente no último pênalti, sobrar para ele, ele vai lá e no ângulo mete a bola e consagra o Corinthians. O Fagner, que é mais badalado, que está correndo risco até de ir para a Copa do Mundo, jogou lá na Lua o pênalti. É o Shakhtar, né, Salgueiro? É o Shakhtar, né? Shakhtar Donetsk? Isso. Shakhtar Donetsk, mais um que vai, mas não tem jeito, o time não tem dinheiro, apareceu lá uns trocadinhos, tem que vender. E normalmente, isso aí não é só o Corinthians, né? A maioria faz isso, vende por um preço bem abaixo do que o jogador vale, porque está precisando de dinheiro, e aí o cara chega na Europa e depois de um tempo é vendido por 3, 4, 5 vezes mais do que ele foi comprado aqui no futebol brasileiro. Faz parte. Bom, o Salgueiro falou no começo do nosso programa de viradas, né? Então vamos começar falando de uma virada. Ontem, você vê como são as coisas. O Vasco, que vinha se especializando em fazer gol no último minuto, né? Fez um gol contra o Fluminense no último minuto para chegar à final. Aí na primeira decisiva do Carioca fez um gol no último minuto contra o Botafogo para levar a vantagem do empate. Só que ontem a coisa virou, né? No último minuto do jogo, o Carli fez o gol do Botafogo, foi para os pênaltis e o Fogão fez 4-3, é campeão carioca, e o Alberto Valentim, evidentemente, enalteceu a força do grupo nos momentos decisivos. Primeiro, quem acompanha lá diariamente, eu falei isso outras vezes, e eu dei muita sorte de ter um grupo de jogadores, de pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, nossa diretoria muito séria. Eu falei algumas vezes que trabalha sempre com os pés no chão, procurando fazer o melhor para o clube. E algumas coisas, eu falei para eles que não é frase feita, que eles iam me conhecer aos poucos, que eu seria o mais sincero possível. Que nós precisaríamos de todos os jogadores. Todos. Hoje jogaram jogadores que não tinham nem jogado comigo ainda.
E a gente precisava de todos por quê? Porque ou por suspensão, ou por uma escolha técnica, ou por uma lesão. E falando de lesão, nós perdemos nosso grande capitão, um cara espetacular. E a gente tinha feito um pacto lá atrás, que se nós fôssemos campeões, viríamos todos juntos aqui. O João fazendo esse sacrifício para estar aqui. Tá? Aí a emoção do técnico Alberto Valentim, e o João é o João Paulo, né? Que sofreu aquela entrada criminosa do Rildo, né? E tá aí se recuperando daquela contusão. O Botafogo ontem foi um time de muita fibra, hein, Salgueiro? Foi. Muita fibra, conseguiu uma virada maravilhosa. Eu fico muito feliz pelo Alberto Valentim, porque é um treinador que está buscando seu espaço. Acho que esse título vai ajudar muito ele subir de patamar. É um cara estudioso, é um cara detalhista. Então eu fiquei muito feliz por ele. E vale citar, viu, Lima, que de 4 treinadores novatos aí brigando por um título estadual ontem, o Carille, lógico, super vencedor, já é novato, mas é super experimentado. Tinha o Thiago Largue do Galo, o Fernando Diniz, no Atlético Paranaense, e o Alberto Valentim. Infelizmente, apenas o novato do Galo, que acabou não vencendo, perdeu no duelo ali com o Mano Menezes, mas fico feliz por essa nova geração estar galgando e conseguindo essas conquistas, porque isso torna realmente o treinador mais cascudo e mais respeitado também no âmbito nacional. Foi bonita a festa do Botafogo, hein, Zé Boquinha? É legal, né? 2 grandes camisas, 2 grandes equipes com uma larga história no futebol brasileiro. E o Botafogo consegue virar. E como disse o Fábio, né? Também eu sempre gostei do trabalho do Alberto Valentim, né? Achei que o Palmeiras poderia ter insistido mais com ele. Mas não acreditaram no moço. Ele vai lá no seu primeiro momento no Botafogo e já fica campeão carioca. É a história do campeonato regional, né? O campeonato regional serve para derrubar técnico e também para enaltecer técnicos novos. E ele é um cara de nova geração. E eu acho ele um estudioso, um cara inteligente, um cara que sabe, conhece o jogo, jogou bola e pode virar um bom técnico. Tomara que ele seja mais atrevido que os outros. A ironia do destino, né? No dia que o Palmeiras perdia um título em São Paulo, um ex-técnico do Palmeiras é campeão lá no Rio de Janeiro. Faz parte do futebol. Outro que está rindo à toa é o Mano Menezes, né? Porque o Galo chegou a abrir 3-0 no primeiro jogo na Independência, estava com o título praticamente nas mãos, né? E aí fez um gol no final e ontem tinha que vencer por 2 gols para ser campeão. E venceu. 2-0 para o Cruzeiro, gols do Arrascaeta e do Thiago Neves, né? E o Cruzeiro pintou o Mineirão de azul e comemorou. E o Mano, depois do jogo, falando para a rádio Itatiaia, deu a seguinte declaração. Eu confio muito no elenco e não confio da boca para fora, né? Hoje, por exemplo, você viu o Sobis que não iniciava um jogo há muito tempo e isso é importantíssimo taticamente para poder dar liberdade ao Arrascaeta e ao Thiago Neves para entrar na área, fazer gols importantes. Aliás, foram os 2 meias que fizeram gol, né? Não foi nenhum centroavante, e isso serve para a gente elucidar certas dúvidas, às vezes, que o torcedor tem. O mais importante é a qualidade do jogo, a gente jogou bem, enfrentou um grande adversário, mas teve a calma necessária a partir do primeiro gol, que deu essa tranquilidade de poder jogar mais 70, 80 minutos para fazer mais um, e a gente conseguiu. Ô Zé, acho que foi você, né, durante a semana, que falou que o Mano era um cara que o Cruzeiro tinha que ter paciência, ou foi o Salgueiro? Agora eu não lembro. Um de vocês dois falou, tem que apostar no Mano, é um grande técnico, não é hora de já pensar em mandar o Mano embora, tudo bem, perdeu uma, empatou outra na Libertadores, perdeu a primeira final do Mineiro pro Galo, tal, que é o rival, mas não cometam essa bobagem de mandar o Mano embora. E ele já começa a dar a volta por cima. Foi você que falou, Salgueiro? Foi o Zé? Sobre o Mano Menezes? Na verdade, não. Eu acredito que tenha sido o Zé, porque na sexta-feira nós trouxemos o Mano Menezes no programa da manhã e foi logo após o empate sem gols contra o Vasco pela Libertadores, né? Uma campanha instável do Cruzeiro na Libertadores, um time muito forte. E o Mano dizia na sexta-feira o seguinte: olha, estamos passando por um momento de instabilidade e temos que ter a grandeza de colocar realmente as ideias no lugar e para voltar a vencer.
O Mano conseguiu mexer com a motivação desse time em poucos dias, e eu tenho certeza que o Mano em nenhum momento correu risco de demissão, por mais que seja amadora a gestão dos clubes brasileiros, o Cruzeiro não ia cometer isso. O Mano foi assediado pelo Palmeiras no início do ano aí para realmente mudar de clube e o Cruzeiro não abriu mão, o Cruzeiro bancou o treinador, eu acredito que numa convicção. Então eu acho que o Mano sai fortalecido, o Cruzeiro vai entrar muito forte no Campeonato Brasileiro. E olha, poucos clubes no Brasil, talvez o Corinthians, tenha 2 meias da qualidade do Arrascaeta e do Thiago Neves. Impressionante como esses 2 jogadores conseguiram se entrosar, deram qualidade a esse Cruzeiro, e a qualidade citada inclusive pelo Mano Menezes na coletiva. Começou a volta por cima do Mano, Zé. Eu não disse de mandar embora, mas eu disse que ele estava perigando por causa dessa diretoria amadora do Cruzeiro, né? Também vai pela emoção. Ele é um técnico competentíssimo, né? Está mais do que provado, o currículo dele mostra isso, o trabalho que ele fez. E tinha que ficar a peça do elenco, né? É claro que se perder o próximo jogo da Libertadores, muda tudo, né? Não adianta nada, cara. Aqui no Brasil é aquela velha frase, você tem que matar um leão por dia, né? É verdade. Então, essa oscilação de humor, né? E eu volto a destacar aquilo que eu falo há anos, né? O brasileiro, ele não é torcedor, ele não é esportista, ele é de vitórias. O povo brasileiro, o torcedor brasileiro é assim, ele quer vitória. Ele não se conforma de perder o jogo, ainda que o adversário seja melhor. É exatamente essa declaração do presidente do Palmeiras. Ela mostra bem isso. Se o Palmeiras tivesse ganho, aquele pênalti tivesse marcado ou não, voltado atrás e o Palmeiras empatasse o jogo, que tinha toda a condição para empatar esse jogo com o Corinthians, total condição, mas foi incompetente, ele estaria vibrando. O Paulistão é uma maravilha, o juiz errou, mas coitado, deu azar, mas nós ganhamos. Seria uma outra declaração. Perdeu, aí todo mundo é culpado. Então, nós somos um povo de vitória. Derrota para nós. Não é que você disputa um campeonato brasileiro de 38 times, 38 rodadas. E ninguém fala do vice-campeão, não vale nada, cara. O cara perde um campeonato, às vezes, na última rodada, só vale o campeão. O campeão, o vice-campeão, está fora, não presta. Então, isso aí já mostra, né? Se em outros lugares, a gente vê na Europa, que há classificação para a Champions League, os caras vibrando, fazendo festa no vice-campeonato, aqui no Brasil não. Aqui manda o técnico embora, que foi vice-campeão. Então, essa cultura nossa realmente não vai levar a nada e nós vamos continuar dessa maneira, nesse perrengue aí até não sei aonde. Bom, lá no Rio Grande do Sul deu a lógica, o Grêmio passeou de novo, né? Já havia feito 4-0 na primeira partida e ontem 3-0 diante do Brasil em Pelotas, né? Grêmio campeoníssimo, campeão gaúcho. E depois do jogo, a questão que se levantava era se o Renato Gaúcho iria ou não aceitar a proposta do Flamengo. E o Renato disse o seguinte: em reconhecimento de todo o trabalho que o presidente, diretoria e essa torcida, o carinho todo que ela tem por mim e o meu grupo, eu vou ficar agora com o presidente. Agradeço muito o convite do Flamengo. Todo mundo sabe do meu sonho de um dia treinar o Flamengo, mas no momento eu vou continuar no Grêmio e quem sabe no futuro eu posso ter uma outra oportunidade para treinar o Flamengo. Hoje estou no Grêmio, estou muito bem, obrigado a todos. Foi a decisão mais acertada ficar no Grêmio, Zé Boquinho? Sem dúvida, que isso. O Flamengo, eu conheço mais do que ninguém, Flamengo, né? Trabalhei lá em 2 temporadas diferentes. Aquilo ali é uma caixa de maribondo, cara. Não é fácil, não. O Flamengo é complicado. Tem um presidente que meio alheio ao que é o Flamengo. Tudo bem, sanou as finanças, mas ele de futebol, infelizmente, ele não sabe nada o que tem que ser feito. Seria uma solução para o Flamengo, Renato, mas não tenho a menor dúvida. Seria o cara ideal, que tem uma história, ídolo, e hoje, se formos discutir um novo técnico para a seleção brasileira no lugar do Tite, ele está em primeiro lugar. O trabalho dele realmente no Grêmio, no ano passado, esse ano, é sensacional. Agora, ele está tranquilo lá, né? Ele é adorado lá no Grêmio, está campeão de novo, vai bem, tem um belo do elenco que ele montou, recuperou jogadores. Isso que eu acho legal no técnico, né? Você apostar em jogadores que ninguém está fazendo mais, dando crédito, e você conseguir fazer o cara voltar a jogar. Eu vou citar 2 casos, né? O Cortez e o Michael, né? Que são 2 jogadores
interessantíssimo, e ele sabia disso, ele levou os caras para lá e fez os caras jogar. Então ele fez o melhor que ele podia fazer, fica por lá mesmo, não vem por vespeiro do Flamengo não, fica tranquilo lá. Você concorda com o Zé, Salgueiro, ou acha que o Renato tinha que ir pro Flamengo? Por mais que o Renato tenha identificação com o clube, ame o Rio de Janeiro, o juízo falou mais alto, né? Não dá. Uma diretoria que só vai até o final de 2018, com certeza o planejamento apresentado por Renato, e o Renato é um cara esperto, não fez a cabeça dele, certíssimo. Ele montou esse time do Grêmio, ele pegou o Grêmio e conseguiu dar a cara, ele controla o vestiário, ele é campeão da América, agora é o momento de ele surfar nessa onda e não cair realmente nesse mar revolto que é o Flamengo. Bom, e a quarta virada, né? A gente já falou da virada do Corinthians, do Vasco, do Cruzeiro. A quarta virada foi em Curitiba. O Furacão, mesmo com o time sub-23, né, o Atlético Paranaense, ganhou do Curitiba por 2-0. Nem o técnico estava no banco, o Fernando Diniz. Até o técnico é o do sub-23. E com o sub-23, o Atlético foi campeão paranaense, Salgueiro. 2-0. Então, e é essa postura agora que eu espero do presidente do Palmeiras ano que vem. Se ele não concorda com o Paulistão, acho que é um Paulistinha, coloca o sub-23 do Palmeiras para disputar a competição, porque daí ele está honrando o que ele acredita ser verdadeiro, né? Com exceção, tirando um pouco agora o Maurício Gagliotti e a fala dele que foi desastrosa, palmas para o Atlético Paranaense, a gente recrimina muito às vezes a postura do seu presidente, de tudo que envolve fechamento de CT para a imprensa. Ontem mesmo não teve televisionamento, né? Então o torcedor foi impedido de assistir o jogo, então é muito complicado lá tudo que envolve, né, os meandros ali do Atlético Paranaense, mas foi uma virada que mostra a força, inclusive não só da Arena, isso a gente já conhece, de acompanhar os jogos lá, mas a força das categorias de base do Atlético, né? Porque um time sub-23 fazer uma festa, conquistando um campeonato em cima dos titulares ou do time principal do maior rival, que é o Curitiba, esse título, Lima, sem dúvida nenhuma, teve um gosto especial para a torcida do Furacão. Zé, você que defende tantos estaduais, o que você acha dessa ideia? E não é a primeira vez que o Atlético Paranaense faz isso, de disputar o estadual com o sub-23, Zé. Tem feito sistematicamente e usa o estadual justamente para promover a garotada da condição, da experiência. Não se preocupa com o título estadual. Se ele vier, é bem-vindo. Se não vier, tranquilo. Aí entra uma cumplicidade com a torcida, que entende perfeitamente isso. Essa é uma gestão que a gente tem que admirar, apesar desses devaneios do presidente, essas brigas que ele tem, esse negócio de televisão, enfim. A gente tem que admirar o trabalho e ver que o Atlético Paranaense tem uma gestão que quase nenhum clube tem. Ele é bem gerido, né? Então ele tem esse trabalho feito na base, a utilização desse jogador, leva o Fernando Diniz, que é um cara que há muito tempo estava precisando de uma oportunidade dessa, num time desse, num time arrumado, para mostrar o trabalho dele, que é ótimo. Esse é um técnico que não tem medo, que não é covarde, joga um futebol para cima do adversário, que é o que o futebol brasileiro sempre teve e ultimamente não está tendo, né, por covardia de seus técnicos. Então, parabéns para a diretoria do Atlético Paranaense, parabéns para o Fernando Diniz. Claro, ele não estava no banco, mas o trabalho dele que vai desenvolvendo isso aí em volta do Atlético. E é isso aí, é o que a gente tem que falar para o presidente do Palmeiras, como disse o Fábio. Não, se você acha que é Paulistinha, que isso aqui, joga com o sub-20, sub-23, sei lá, o sub qualquer coisa. Fala, agora pergunta para a torcida do Palmeiras se ela vai aceitar isso. Só pergunte para 2 torcedores do Palmeiras que você encontrar na rua. Vocês aceitariam isso? Não, e outra coisa, né? Teve tanta briga para poder treinar com a galera, para incentivar o time, né? Quase 35 mil pessoas na arena do Palmeiras no sábado, tudo isso que não valia nada. Imagina se valesse. Bom, eu queria levantar uma questão aqui, Lima, antes de você passar, você e Fábio. Eu não lembro os números, mas o Flamengo é a maior torcida do Brasil, 35 milhões de torcedores, é isso, mais ou menos? Dizem 40. Corinthians 30, Flamengo 40. 40. O Corinthians vem em seguida, sei lá, com 25. Depois acho que é o Palmeiras. Uhum. O cara que assume a presidência do time desse, ele está administrando um país, cara. Será que ele não entende isso ou eu tenho que desenhar para ele? Respondam para mim isso. É verdade. É muita gente, né, Salgueiro?
É a população o cara de vários não vai países. lá 30 milhões do estádio brigar com o cara, como pode acontecer o país aqui, passeata, não vai ter isso. Mas você tem que trabalhar com inteligência, com sabedoria, com profissionalismo. Você não pode entrar numa presidência e ser mais um torcedor do time, que é o que acontece normalmente no futebol brasileiro. Essa colocação do Zé foi pontual, foi perfeito e mostra o tamanho, né, da barbaridade que o Gagliotti falou, infelizmente. Muito bem, e agora os nossos parabéns, né, os demais campeões pelo Brasil afora, o Rio Branco no Acre, o CSKA não, é que já tô com o plantão da Champions na cabeça, viu, Salgueiro? O CSA em Alagoas, o Manaus lá no Amazonas, o Bahia ganhou o clássico Bavi de novo 1-0, campeão, o Sobradinho, campeão em Brasília, em cima do Brasiliense, o Serra foi campeão lá no Espírito Santo, Figueirense, jogo único em Chapecó, mesmo assim ganhou da Chapecoense 2-0 e é campeão catarinense. Lá no Ceará não deu para o Rogério Ceni, hein? O Ceará ganhou de novo, 2-1 no primeiro jogo, 2-1 no segundo, o Ceará foi o campeão cearense. Em Goiás deu Goiás em cima do Aparecidense, no Maranhão o Motoclube, no Mato Grosso o Cuiabá, no Campeonato Paraense o Remo ganhou de novo do Paysandu e é campeão, na Paraíba deu Belo, Botafogo campeão de novo lá na Paraíba, em Pernambuco o Náutico foi campeão em cima do Central, no Campeonato Potiguar deu ABC e no Mato Grosso do Sul deu Operário. Existem alguns campeonatos que ainda não terminaram, como o Piauiense, o Campeonato de Roraima, Rondônia, enfim, eles ainda não definiram os seus respectivos campeões, mas parabéns a todos esses aí que levantaram a taça num domingo realmente espetacular. Zé Boquinha, um abraço, as suas considerações finais aqui nesse Breakfast News especial sobre os campeonatos estaduais. Necessários, né? Não vai acabar nunca e tem que ter para motivar de alguma forma esse começo de temporada e a tradição impera aí. E não adianta, quem é campeão é campeão. Ser campeão é uma das coisas mais deliciosas do mundo, não tem igual. O sentimento de ser campeão, somente para quem trabalha, né, para quem é técnico, para quem joga, é uma coisa que nada na vida muda, é um troço que você vai ter para sempre. Você foi campeão paulista aquele ano e isso não apaga. Eu acabei de ler a súmula do juiz aqui na TV, ele dizendo que imediatamente para ele marcar o pênalti, o quarto árbitro falou para ele no ouvido, é canto. Quer dizer, canto, o cara pode entender um monte de coisa, né? Para cantar, era tiro de canto, né? Ele entendeu canto, por isso que ele demorou para tomar a decisão, porque ele teve que se dirigir ao quarto árbitro e ninguém deixava chegar. Todo mundo invadiu ali, os jogadores cercaram do Corinthians, do Palmeiras, cada um brigando pelo seu lado, e ele demorou muito para tomar uma decisão, porque ele não conseguia chegar no quarto árbitro e conversar com ele. E é isso que ele explica na súmula dele, depois vocês dão uma lida aí. Beleza, e o TJD já está dizendo aqui que vai chamar o presidente do Palmeiras para uma conversa sobre arbitragem, Salgueiro. Suas considerações finais no Breakfast News, Salgueiro. As considerações finais, parabéns para todos os times aí campeões, para os vice-campeões também, né? A gente vive uma realidade no futebol brasileiro que o vice não tem importância alguma, é desprezado, vira chacota, mas os estaduais sobrevivem. Eu tenho sérias críticas aos estaduais, é verdade, mas eu sei da sua importância histórica, eu sei da sua importância para o calendário esportivo brasileiro, mas então ficam os meus parabéns aí, e olha, semana que vem já tem, né, o Campeonato Brasileiro, e aí a paulada é mais para baixo, e outra coisa, hein, os estaduais não sirvam de laboratório, e aí eu vou estender meu comentário ao Rio de Janeiro, com exceção do Flamengo, que coincidentemente, né, ficou fora das finais. Eu vejo Vasco, Botafogo e Fluminense muito fragilizados, em que pese o Botafogo ser o campeão carioca, para disputar o Brasileiro. O Brasileirão tem uma outra pegada, o Brasileirão tem uma outra cobrança, e os estaduais não podem servir de parâmetro, porque lá na frente a bola pune, como puniu o Palmeiras aqui, acreditando que poderia administrar, e chegou e perdeu o título em casa. Então, o futebol é muito claro e cobra, e o Brasileirão cobra num patamar bem acima. Abram o olho.
Sem dúvida nenhuma. Bom, a qualquer momento na nossa programação tem o Click Time, logo mais às 6h, o Upgrade com as informações do futebol internacional, e hoje às 7h tem o Fora do Campo, o nosso programa de debates de toda segunda-feira. Portanto, fique conosco. Rádio Futebol Clube, somos apaixonados por esportes.